É a economia, estúpido. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar nada para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Bom, eu gravo esse vídeo nas primeiras horas da manhã de 30 de maio. Não são nem 6h30 da manhã, na chuvosa Maceió, na preocupante chuvas que caem mais em Recife, mas aqui em Maceió também. Mas para falar de um dado do Datafolha, né, o vídeo anterior eu comentei sobre a questão do Datafolha, mas um dado importante que serve para a gente entender por que o ex-presidente Lula é o favorito para vencer as eleições deste ano, inclusive com a possibilidade real de ser primeiro turno. É a economia. Mais de metade dos entrevistados do Datafolha apontam que a economia do Brasil, além de ter piorado, ela é deve ser o fator principal para a escolha do voto para presidente da República em 2022. E não é à toa, né? A inflação disparou, o preço dos combustíveis, dos alimentos, o poder de compra do salário dos brasileiros está cada vez menor. Então é o bolso que está mais afetando a intenção de voto dos brasileiros. Eu já comentei isso em outros vídeos. O eleitor quer saber de dinheiro no bolso e comida no bucho. E é isso que está dado, né? E aí não tem o que fazer para o governo Bolsonaro. Ele pode, a questão do engodo do Auxílio Brasil, ele pode criar isso, a questão do orçamento secreto, né? Mas isso não muda, não atinge no todo, né? Ela é claramente um método paliativo e não resolve o problema. Por que não resolve o problema? Porque o governo Bolsonaro foi eleito, o golpe de 2016 foi dado para, entre outras coisas, tirar poder de compra dos mais pobres, dos trabalhadores, diminuir a capacidade de renda da população, do acesso a bens e serviços, enfim. O governo Bolsonaro, né, do espantalho Bolsonaro, o espantalho do Partido Militar Jair Bolsonaro, ele é a continuidade desse processo do golpe de 2016 e não tem alternativa para ele. Agora, no ano eleitoral, tenta-se maquiar a situação, né? A questão do FGTS, de liberar FGTS, enfim, antigamente as pessoas usavam FGTS para comprar casa, agora usam FGTS para comprar comida. Então não está dado para ele resolver esse problema, né? Ele vai criar paliativos, isso deve causar uma leve melhora no cenário econômico nacional, o que deve ocasionar uma leve melhora na sua avaliação do governo e aumentar um pouco o seu patamar de votos. Quer dizer, eu acho até que já bateu no teto, ele não deve passar muito disso, salvo fato novo. Em eleição e política a gente não pode dar nada como cravado, certo, é isso, até que as coisas aconteçam. Mas não está dado isso, né? A maioria da população percebe que houve piora na economia, no cenário econômico, como eu já falei, o desemprego está galopante, a fome voltou. Então, não está dado isso. Em paralelo a isso, vem surgindo surgem outras questões, né? Tá esse escândalo aí do sertanejo Gustavo Lima, a partir de uma fala do outro cantor sertanejo Zé Neto, que falou da tatuagem da Anitta, enfim. Então a gente... E aí surgem gastos de prefeitura exorbitantes com shows desse tipo, né? E aparentemente, porque até se comprovar a gente não pode dar certeza de nada, mas aparentemente o dinheiro é ilegal, né? É desvio de recursos públicos, enfim. Então a gente tem, tudo isso soma, né? O brasileiro, via de regra, ele bota muitas as questões na conta do presidente, né? Então se a situação geral do país está boa, isso reflete em prefeituras, governos dos estados, enfim. Claro que aqui e ali você tem situações diferentes, algumas situações locais podem superdimensionar para o bem ou para o mal, para a variação positiva ou negativa, prefeitos e governadores, mas via de regra é assim que funciona. Então você acaba tendo esse impacto também, né? E convenhamos aí, os sertanejos são todos bolsonaristas, isso acaba tendo algum resvalo em cima dessa conta também, né? O governo federal, já é notícia que está investindo o tal do orçamento secreto aqui na região Nordeste, nos estados do Nordeste. Mas isso não deve ter esse impacto todo, né? Deve ter, algum impacto terá, mas não deve ter esse impacto todo, porque já são 3 anos e meio, quase 4 anos,
de um governo que tem sufocado os mais pobres, que tem, né, deixado as pessoas com fome, desempregadas, desalentadas, né? E aqui na região Nordeste se sofre mais, porque é uma região historicamente empobrecida, né? Muito explorada desde o Brasil Império, enfim, e empobrecida. O trato do governo federal no pós-golpe com a região Nordeste mudou muito, e isso o povo dos estados do Nordeste percebe, e não é à toa que o ex-presidente Lula tem a votação que tem aqui na região Nordeste. Engane-se que é só por causa do Bolsa Família. Os mais pobres, claro que numa parcela reduzida, porque o Auxílio Brasil não tem o mesmo alcance do Bolsa Família, os mais pobres não estão votando no Jair Bolsonaro, mesmo com o Auxílio Brasil, mesmo entre beneficiários do Auxílio Brasil. Então, é um erro achar que é o programa de transferência de renda que garante os votos dos mais pobres, assim, por osmose, como se pobre fosse imbecilizado, né? Que é essa visão que a direita tem da população mais pobre brasileira. Então é isso que está dado. A economia é estúpido, né? É um jargão, que é por isso que eu iniciei esse vídeo. É a economia que vai determinar, não é o resto. O Bolsonaro fica indo para marcha para Jesus, fazendo motociata, faltando ao trabalho, né? Já saiu o levantamento agora, dias antes de eu gravar esse vídeo, na véspera de eu gravar esse vídeo, que o Bolsonaro é faltoso, assim, mais um, né? Já sabia disso há muito tempo. Essas ações de Bolsonaro, motociata, jet ski, ir pra praia e fica um monte de apoiador do lado ali e tal. Isso não dá um voto a Bolsonaro, mas mantém sua base mobilizada. E é isso que ele tem apostado para tentar, com essas medidas paliativas que o governo tem feito, que o governo federal tem feito para tentar melhorar a sua imagem, a sua avaliação do governo, tentar conseguir alguns mais poucos votos para garantir a sua ida ao segundo turno da eleição desse ano, né? As pesquisas apontam a possibilidade real de Lula vencer no primeiro turno. Então o que o Bolsonaro tenta é garantir que ele pelo menos chegue ao segundo turno, né? E aí, chegando no segundo turno, aí é outra eleição, muda tudo, né? É uma eleição super curta e é outro pleito. E aí a possibilidade real de vitória dele aumenta significativamente. O que está dado agora é que a gente tem dois candidatos disputando a eleição de fato, que é Lula e Bolsonaro, e a chance real de Lula vencer no primeiro turno é essencialmente pela condição econômica. A gente tem a classe média estrangulada, os trabalhadores mais pobres mais ainda, a fome voltou, são milhões de pessoas famintas, são milhões de desempregados, né? Ele corta recursos das universidades, da educação, da saúde, enfim. E ele vai piorando a condição de vida do brasileiro, que é para isso que ele foi eleito, né? Atendendo os interesses, sabe-se lá de quem, né? Quer dizer, a gente até sabe de quem, assim, dos setores, enfim. Mas é para isso que ele foi eleito. Agora, como ele vai precisar do voto, ele tenta fazer alguma arrumada aqui, outra ali, para tentar garantir a sua ida ao segundo turno. A base que ele tem conseguido manter mobilizada com as bravatas em cima de justiça eleitoral, de STF, com esse discurso, essa mistura dessa teocracia pseudo-moralista, militar, miliciana, sei lá, essa coisa que ele fala aí, mantém a base dele mobilizada, isso é verdade, né? Haja vista o percentual de votos que ele consegue manter ali, tá certo que é de um setor mais rico da sociedade brasileira, do povo brasileiro, mas ele mantém ela mobilizada, né? Ela está mobilizada, ela vai para as manifestações que ele faz, ela vai para os eventos que ele organiza, né? E aí ele fica fazendo aquelas fotos, aquelas imagens, com essa besteira de data povo, mas o fato de ter muita gente no evento são tão incapazes de raciocinar, né? Que é fácil colar isso. Ver a foto com um monte de gente, então, quanta gente. Muita gente no evento, populacionalmente falando, isso quer dizer nada, né? Isso não quer dizer nada. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, então muita gente no evento em si não quer dizer nada, né? E ele já topou campanha, né? Ele não tem muito mais o que fazer na campanha eleitoral, ele não tem para onde ir, enquanto o Lula ainda está fazendo atividades fechadas para segmentos e tal, né? Então, quando começar a campanha de fato, o Bolsonaro não vai sair de onde está. Ele vai passar aquela imagem de parada, e podem salvar esse vídeo aqui para dizer, ele não tem muito para onde ir.
Ele vai fazer mais do que ele já está fazendo. Enquanto o Lula e outros candidatos que possam ter, eles vão ter imagem de campanha, de dar aquela sensação de construção, de crescimento da campanha eleitoral até a eleição, que é isso que o marketing político trabalha, busca fazer em campanhas eleitorais, né? A pré-campanha é segmentada, segmentos, são reuniões mais fechadas, mesmo que sejam espaços maiores, mas são reuniões mais fechadas, e vai crescendo. De todo modo, é isso que está dado. Não tem o que fazer para Bolsonaro, não tem muito o que fugir, ele só tem, a única alternativa dele é manter a base dele mobilizada, porque a economia não vai melhorar até a eleição de forma significativa. Não está dado isso, né? E é a economia que determina o voto do eleitor brasileiro. É o voto do eleitor de forma geral em todos os lugares, né? É a economia que vai determinar o voto. Salvo fatos sugêneres e assim, salvo o imponderável. E a economia brasileira do governo Bolsonaro, que não é por incompetência, mas é projeto, está em ruínas, as pessoas estão mais pobres, o nosso dinheiro vale menos, nosso salário compra menos no supermercado, as pessoas têm menos acesso a bens e serviços, e aí não tem por que continuar votando em quem está desgraçando a nossa vida. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça o like nesse vídeo e inscrição nesse canal. Vai custar nada para você, é de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Também peço que compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, no Telegram, enfim. Assim a gente fortalece a luta minha e sua contra o fascismo, a brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar do nome do povo. Grande abraço.